só estão vazios, tesouros que um dia se consumarão. Então você veio e me trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em seu amor. Aleluia. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor, amém? Não tenho medo. Glória a Jesus. De expor minhas fraquezas, defeitos e falhas, não vou esconder. Um amigo encontrei, o Deus das montanhas é Jesus, é o Deus dos vales, e não há um lugar que a sua graça não possa me achar. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor. Oh Espírito Santo, não há nada, nada melhor que meu Deus. Aleluia. Nada melhor, não há nada, nada se compara, Espírito Santo, à tua presença. Nada se compara, Jesus, ao teu abraço, Senhor, ao teu toque. Nada se compara, Jesus. Torna o luto em festa, a vergonha em glória. Você recebe? Traz beleza às cinzas. O Senhor pode fazer, Ele pode. Traz a vida ao seu. Aleluia. Faz de ossos soldados, faz do mar um caminho. Ele pode fazer, Ele é poderoso para fazer. Glória a Jesus. Não a nós, Jesus, não a nós, mas a ti toda honra e toda glória, Jesus. Nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus, nada. Oh, aleluia. Chame por essa presença. Você depende dessa presença. Nós dependemos dessa presença. Essa presença tem nos sustentado até aqui. Essa presença tem nos guardado, tem cuidado de nós até aqui. Tem nos guiado, tem nos guardado, tem nos protegido. Aleluia. Tem nos livrado até aqui. Gratidão, Espírito Santo. Gratidão. Faz de ossos soldados, faz no mar um caminho. O Senhor pode fazer, só o Senhor pode fazer. Povo de Deus, eita glória, Ele pode fazer, amém?
Bom dia a todos, a todas as preciosas de Cristo. Como é que vocês estão, meu povo? Estão de pé, né? Graças a Deus. Até aqui o Senhor tem guardado, tem sustentado, tem guiado. Passamos alguns dias conforme a direção do Senhor, fora das câmeras, né? Mas o Senhor operou e tem operado grandemente nas nossas vidas. Não estávamos aqui, mas estávamos trabalhando para o reino, tá? Verdadeiramente, não trabalha para o reino, somente aquele que está por trás de uma câmera. Aqui é só um momento, igreja, mas nós permanecemos na ativa trabalhando, né? E Deus tem operado grandemente nas nossas vidas. E eu creio que na de vocês também. Porque o Senhor não é aquele que desampara. Ele é aquele que ampara. Ele é o amparo. Ele é o auxílio. Ele é o escudo. Ele cuida de todos os detalhes. Ele cuida de todos os detalhes. E eu quero dizer para você que a obra não para. A obra não para. O Senhor não mandou parar. Não é verdade? O Senhor não deu ordem para parar. O Senhor deu ordem para descansar. E foi isso que nós fizemos. Apesar de ter continuado trabalhando na obra. Passamos 3 dias aí sem dormir. Né? Eu só consegui dormir 5 horas de relógio. De ontem para hoje. Mas aqui nós estamos para a glória de Deus. E o Senhor tem operado grandemente no nosso meio. E eu creio que grandes coisas Ele está fazendo. Então não perca o agir do Senhor. Não perca. Não perca o movimento do Espírito Santo. Não se perca com as coisas dessa terra. Tá? Não se perca. Permaneça ligado com Cristo. Porque Deus está operando grandemente. Deus está movendo algo sobrenatural. Algo sobrenatural no nosso meio por esses dias. Então eu quero ministrar sobre a sua vida renovo de Deus. Eu quero ministrar sobre a sua vida ânimo. Eu quero ministrar sobre a sua vida fé que lhe impulsione a prosseguir. Fé que lhe impulsione a prosseguir. Para você não parar, para você persistir, para você perseverar. Aleluia. Então receba no seu coração. Oh, aleluia, Espírito Santo. Vagando em terras prometidas, eu já provei de tudo nessa vida. Auri, tem que estar na dispensação do Eterno. Porque Ele está movendo. Eu não sei exatamente, nós não sabemos, nunca vamos saber. Mas Ele está fazendo grandes coisas, então não queira ficar de fora. Eu confio no Senhor, pois tenho um selo em meu peito. Muitos estão confiando nos carros, no que pode fazer, mas nós confiamos no Senhor. E é por isso que estamos de pé, porque nós colocamos e nós depositamos a nossa confiança nele. Como um homem peregrino em terra distante. Aleluia. Sou como um homem que tem tudo, mas espera por algo maior. Eu sou. Aleluia, Espírito Santo, trabalha no nosso meio. Tu és livre, Jesus, para trabalhar no nosso meio. Tu és livre, Jesus, para operar, ó Pai. Tu és livre, Jesus, para envolver cada vida aqui, ó Pai. No teu manto de glória, Jesus. Tu és livre para envolver cada vida aqui, ó Jesus. Do alto da cabeça à planta dos pés, revestindo, ó Pai.
revestindo, cobrindo com teu sangue, operando, Pai. Abre os corações, Senhor Deus. Abre os corações, vem nos convencer, Espírito Santo, no nome de Jesus. Eu confio no Senhor, pois tem aleluia, céu em meu peito que clama só por você. É verdade, Auri. Só Mesmo sem entender, vamos confiar, por você. porque Deus sabe o que está fazendo. Como homem peregrino em terra distante, sou como um homem que tem tudo, mas espera por algo maior. Você está entendendo? Eu sou A sua alma clama por Abba Pai. É por isso que você espera por algo maior da parte de Deus. Você espera por algo maior da parte de Deus. Aleluia. Só Deus. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. É o Abba Pai, Auri. Deus é fiel. Vamos orar, igreja. Vamos orar, saber o que Deus tem. Eu tô vazia. Esses dias Deus tem falado grandemente aos nossos corações, tá? Deus tem ministrado. Deus tem ministrado fortemente. Deus tem nos revestido. Erebede candaraya sobre anderrebiasnai. Deus tem nos cingido, Deus tem nos vestido, renovado as armaduras. Para prosseguir. Porque Ele não dá por fim aquilo que não está concluído. Deus não faz nada pela metade. Enquanto a missão, essa suporte de celular tá balançando, ainda vou encontrar um jeito de deixar ele imóvel. Por isso que a câmera tá tremendo, mas vai assim mesmo. Mas algo que Deus tem falado ao meu coração, e eu quero passar para a igreja hoje. Que você não vai parar enquanto a missão não for concluída. Enquanto você não tiver... Quando você tiver o que fazer, você não vai parar. Enquanto você tiver o que fazer, você não vai parar. A missão não foi dada por concluída. Então não queira parar no meio do caminho. Não queira parar de caminhar. Não queira parar de andar. Não queira parar de profetizar. Enquanto tem missão, enquanto tem caminho para percorrer. Elias queria parar no meio do caminho. Mas o Senhor disse: Elias, come e bebe, porque longa é a tua caminhada. E no time de Cristo, ninguém fica no banco de reserva. O Senhor conta com você. O Senhor conta com você. Ele conta contigo. Todos têm uma missão da parte do Senhor. Você é útil aonde Deus lhe plantou. Pode não ser na frente de uma câmera. Ou quem sabe se é. Tem o tempo determinado para cada coisa, não tem? Tem. Porque eu nunca imaginei estar aqui. Mas chegou o dia de Deus dizer: vai para frente, te dou a oportunidade de todos te verem.
de todos sentarem e te ouvirem. Foi isso que Deus fez. Então pode sim chegar o dia que Deus vai querer que você se expresse. Então não recuse a chamada de Cristo. Não recuse. No time de Cristo todos estão na linha de frente. Ainda que seja por uma mensagem que você envie no seu WhatsApp, por uma oração que você faça com seu filho, com sua filha, você está cumprindo a missão de Cristo. Você só não pode ficar sem fazer nada. Perdão. Cruzar os braços e dizer: Marta, já chegou. Cruzar os braços e dizer: não vou fazer nada, vou ficar aqui só comendo. Não vou multiplicar, não vou passar, não vou ensinar, não vou fazer a minha parte. Deus não te chamou para esquentar banco de cadeira de igreja. Deus não te chamou para isso. Deus não te chamou para isso. Mas foi para agir, foi para trabalhar. Quer colheita? Planta. Quer colheita? Planta. Quer ouvir a voz do Eterno? Fala com Ele. Eita, Jesus, é forte. Deus me trouxe aqui nessa manhã para lhe encorajar. Para lhe encorajar. Talvez você chegou aqui cansado de tanta batalha. E eu quero dizer que batalha espiritual cansa. Tem hora que a gente diz: Senhor, até quando essa opressão? Até quando essa batalha? Esse aperto no meu peito? Essa falta ou esse excesso, eu não sei. Até quando essas dores? Até quando essa contenda? Até quando? Cansa. A gente se cansa. Mas aí a Bíblia diz: olhe, para tudo Deus tem uma solução. Tem gente que diz assim: olha, tem jeito para tudo menos para a morte. Tem jeito para a morte, é só Jesus querer. É só Ele querer que ressuscite. Aí lá em Isaías 40, verso 31, a Bíblia diz assim: olha, mas os que esperam no Senhor, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, andarão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, correrão, pode correr, não se fadiga. Às vezes você olha para certas situações e você pensa: meu Deus, como é que aquele homem, como é que aquela mulher tem aguentado esse fardo pesado até o dia de hoje? É porque a força de Deus vai se renovando sobre aquela pessoa. E assim não é diferente na minha e na sua vida. Quantas vezes a gente chega diante de Deus com as energias totalmente, com as energias, sabe, lá embaixo. Mas a gente clama e o Senhor vem e nos renova. O Senhor é aquele que vem e nos renova em força, igreja. Mas tem uma condição. Para receber renovo tem que esperar em Deus. Para receber renovo tem que esperar em Deus. O problema é que a gente clama por renovo sem querer esperar no Senhor. Olha, hoje eu sou prova viva. Eu sou prova viva. E talvez você também, muito mais que eu. Mas eu posso falar da minha trajetória. O Senhor me mostra algo, o Senhor me fala algo. Mas Ele não me diz qual é o percurso que eu tenho que traçar até o cumprimento desse algo que Ele me mostrou. E talvez você não está entendendo e você diz: mas Senhor,
Tu não me disse que ia acontecer dessa forma. Tu não me mostrou que ia acontecer assim. E não é que ele não vai cumprir, não é que ele se esqueceu. É porque tem uma trajetória do que Deus falou ao que Deus vai materializar. Tem um caminho. E é esse caminho que você está percorrendo. Por isso que você diz, Senhor, eu não entendo, mas eu confio. Por quê? Porque Deus pode ter lhe mostrado algo. Mas por que não se cumpriu? Talvez essa seja a sua indagação hoje. Tu me mostrou assim, tu me falou assim, tu me prometeu assim. Por que ainda não se cumpriu? Porque tem uma trajetória. Tem um deserto, tem uma escola, tem um beabá, tem uma preparação. Rebedecandaraia sobre Andereb Asnai. Tem um quebrar de Deus, tem uma olaria para descer. Tem uma soberba para apagar, tem um orgulho para quebrar. Tem um perdão para liberar. Tem tudo isso, Vaz. Aleluia! Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Talvez essa seja a sua indagação, mas Senhor, por que ainda não aconteceu? Deus, eu estou lhe ensinando. Até chegar no cumprimento daquilo que eu te mostrei em sonho, daquilo que eu lhe prometi, daquilo que eu falei para você no seu quarto em oração, daquilo que eu disse para você na palavra que ia fazer na sua vida, tem um percurso em que o Espírito Santo vai guiando. E aí você pode se cansar no meio dessa caminhada, no meio desse percurso. A gente se cansa, porque nós somos de carne. Mas aí a gente clama, Senhor, tenho esperado em Ti. Apesar de muitas vezes ser difícil esperar, eu não compreendo essa trajetória. Eu não compreendo esse caminho, que muitas vezes quando eu penso que é flor é espinho. Quando eu penso que é mel é fel. Quando eu penso que é sorriso é choro. Quando eu penso que é fartura é conta-gota, não é assim? Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Arabandai. Eu não falo o que eu quero, igreja. Eu posso ensaiar o dia todo. Eu posso ensaiar a noite toda o que falar aqui. Eu só falo aquilo que o Espírito Santo me conduzia a falar. Isso aqui só flui porque tem uma presença que coloca as palavras na boca. Porque se ele não colocar, não tem motivo de estar enchendo linguiça aqui. Mas eu quero dizer para você que o Espírito Santo sabe o alvo certo. Ele acerta no alvo, no coração, na alma. Ele acerta, ele vai na ferida. Ele diz, eu sei que você está precisando de renovo. Eu sei que você tem buscado por isso. Eu sei que você tem clamado porque às vezes cansa. Cansa tanto profetizar e não ver nada acontecendo. Cansa tanto crer, subir, descer, obedecer a direção. Abrir e fechar, né? E para a direita e para a esquerda e não ver nada acontecendo. Mas é uma trajetória, é um percurso. É um percurso, igreja. Deus está nos preparando para algo excelente. Porque o reino dele é movido por obediência. E não pense que você vai desfrutar de nada na desobediência. Fazendo a sua vontade, fazendo o seu querer. Continuar na arrogância. Continuar do jeito que você está. Tem coisa na sua vida que precisa de transformação. E nem se iluda. Não tem como viver promessa de Deus. Precisando de moldar. Precisando de quebrar. Precisando de ajuste. Precisando de pano novo. De vinho novo. De renovar odre. Precisando nascer de novo como Nicodemos. Não se iluda. Por isso que o ano entra, ano sai. Ano entra, ano sai. Ano entra e ano sai. Porque é Deus dizendo, eu estou lhe provando. O peso espiritual está forte.
mas é o trabalhar de Deus na nossa vida. Que o Senhor nos cubra com o sangue dele e que ele cerque essa igreja com um muro de fogo. Sabe, nós precisamos desse tratamento. Nós precisamos chegar ao ponto de reconhecer e dizer: Senhor, eu fui injusta. Senhor, o erro está em mim. Quem pensou mal fui eu. Quem maldou fui eu. Quem precisa pedir perdão sou eu. Quem se ofendeu por besteira fui eu. É nesse ponto de humildade que o Senhor quer nos levar. Nesse ponto de humildade. Sabe, eu vejo um Cristo andando sobre a terra, um Jesus que não tinha pecado. E não é porque ele não pecava que ele se achava, é porque ele não pecava que ele se fez maldito. Que ele diz que não tinha onde recostar a sua cabeça, por amor ao reino dos céus, por amor à missão que o Pai entregou na mão dele. Porque ele não pecava, foi que ele se igualou a nós. Só que tem gente que porque não erra em uma área, tá se achando. Porque tá vendo o irmão errando na área que você já venceu. Só que talvez o irmão que você tá julgando, que você tá apontando, vence numa área que você não consegue vencer. E aí é todo mundo no mesmo barco. Não tem ninguém melhor do que ninguém. É tudo carne podre. É tudo carne podre. Então não tem essa de porque eu não erro numa área, eu não vou errar em outra. Sempre tem uma área em que o Senhor, o próprio Deus. Talvez você se pergunte e diz: mas Senhor, por que o Senhor permitiu eu passar por isso? Eu oro tanto, eu jejuo tanto, eu medito tanto na palavra de Deus dizendo para tu saber que perfeito sou eu. Para tu saber que eu que sou o oleiro e tu é o barro, eu faço contigo o que eu quero. Se eu quiser que tu erre, eu boto tu pra errar. Se eu quiser que tu caia, eu permito tu cair. Pra tu saber que sou eu na tua vida. Pra tu saber que perfeito sou eu, que santo sou eu. Tem coisa que a gente cai, que a gente pega, que a gente erra, e a gente diz: mas Senhor, eu pensava que estava tão forte. Aí Deus diz: mas eu te mostro que tu é tão fraquinha, só basta eu permitir. Só basta eu permitir tu cair. Só basta eu permitir tu errar. Tu ofender, tu ferir, tu machucar. Só basta ele permitir, igreja. Então não tem essa de super-herói. Super-homem, mulher maravilha, homem de ferro, não tem essa. Se não errou, dê glória a Deus. Se não caiu, dê glória a Deus. Se não feriu e teve discernimento de que aquela palavra ou aquela atitude iria ferir, dê glória a Deus, porque foi Ele que abriu tua visão e te deu discernimento. Se pediu perdão, dê glória a Deus, porque foi Ele que te impulsionou, foi Ele que te fortaleceu, porque o orgulho da gente não deixa, não. Pedir perdão, se redimir, reconhecer o erro. Não é assim? É essa humildade que Ele quer produzir em nós. Até você reconhecer que tudo vem dEle. Que tudo vem dEle, igreja. Tudo vem dEle, tudo vem do Senhor. A força, sabe, o amor, o perdão, a paz, os frutos do Espírito. Deixa frutificar dentro do teu coração. Deixa nascer dentro do teu coração. Talvez a tua alma esteja enferma. A tua alma esteja ferida, machucada, desorganizada. Tá um rebolo assim, sabe? Um embolado de gato, um embaraço, uma treva, sabe? Uma escuridão. E você muitas vezes se prende nessa jaula aí. Do orgulho, do vitimismo. Do se Deus não fizer a minha vontade, eu não aceito. Se Deus não fizer do meu jeito, eu não aceito. Só que você tem que entender que é do jeito de Deus. E que só do jeito de Deus é que vai dar certo. Só do jeito de Deus é que vai dar certo. Não adianta querer seguir outro percurso. Não adianta desobedecer a voz do Espírito Santo. Não adianta querer tapar o sol com a peneira e dizer que não ouviu, sendo que você ouviu. Você ouviu o que foi dito. Você ouviu o que Deus falou.
Você viu o que ele lhe mostrou. Não adianta se enganar, igreja. Porque Deus, ele revela. Deus, ele revela. Por isso que tem dias que eu sonho comigo e eu digo, Senhor, essa não sou eu. Esse sonho aí tá errado. Mas não adianta. Deus sabe o que tá dentro. Deus sabe do que somos capazes de fazer. Ele revela para quê? Pra gente clamar. Pra gente dizer, Senhor, não deixe isso acontecer. Tenha misericórdia da minha vida. Me santifique, me purifique. Forge o teu caráter em mim, Senhor. Porque se tu mostrou isso aqui é porque eu sou capaz de fazer isso, se o Senhor deixar. Eu sou capaz de chegar nesse nível aqui se o Senhor deixar. Aí a gente quer dar um de santo. Ah, mas eu não sou capaz de fazer isso, foi só um sonho. Eu não sou capaz de ser assim, daqui a pouco tu tá fazendo, Vaz. Daqui a pouco tu tá agindo. Daqui a pouco tu tá ferindo. Daqui a pouco tu tá traindo. Daqui a pouco tu tá apunhalando pelas costas. Daqui a pouco tu tá agindo com falsidade. Se Deus não te guardar, faz. Por isso que tem que clamar a Ele, estar aos pés dEle e permanecer. Senhor, Tu sabe quem eu sou. Só isso aí que Tu tá me mostrando, que Tu tá vendo, é que Tu conhece que tá no meu coração. Mas tira, arranque, me ajude, me fortaleça. Preciso da Tua presença, preciso do Teu mover, do Teu agir na minha vida. Preciso da Tua graça, me sustenta, preciso da Tua misericórdia. Ele conhece a gente, Ele sabe quem nós somos. E se Ele não sustentar, os nossos pezinhos vão bonitinhos para o caminho errado. Sabe por que você não foi ainda? Porque Deus até aqui tem te sustentado. Sabe por que não aconteceu coisa pior ainda? Porque Deus até aqui tem te sustentado. Deus até aqui tem nos sustentado, igreja. Ele sustenta, Ele pega assim pelos cabelos. Às vezes dói o puxão do cabelo de Deus, o puxão de orelha de Deus, o puxão de braço que Ele pode. Ele é Pai, Ele pode, Ele dizer aqui não. Mas não é porque a repreensão chega que Ele te odeia, porque a repreensão chega que Ele está dizendo, eu te amo. Eu te amo tanto que eu não vou deixar mais tu fazer o que tu quer fazer. Eu te amo tanto que eu não vou mais permitir tu ir por esse caminho, tu fazer isso que tu tá fazendo. Então deixe de murmurar. Então deixe de reclamar quando a exortação descer na casa. Quando a exortação descer na casa. Porque é Deus dizendo, eu te amo tanto que eu não tô deixando tu fazer tua vontade. Eu te amo tanto que eu tô te guiando para você morrer, para você viver para mim. Porque agindo pela direção do Senhor dá certo. Do jeito de Deus, eu vou repetir o que Deus me usou lá no evento, na live de Dulce. Do jeito de Deus dá certo. Não adianta querer remendar aquilo que está quebrado. Não se remenda, troca por algo novo. E quem prepara é o Senhor. Tá entendendo? Não adianta se lastimar, contar, sabe, história que deixa as pessoas tristes. Deus sabe do que você está passando. Não precisa se vitimar. Não precisa se lastimar para ninguém. Basta Deus saber do que você está passando e acabou. Tá entendendo? Basta Deus saber. Porque quando Deus quer mover na sua vida, quando Deus quer mover na sua vida, Ele revela. Do outro lado do mundo, do outro lado do oceano, no outro estado, no outro bairro, na casa do vizinho, na irmã de oração, no irmão que ora com você, que ora por você, não sei. Quando Ele quer mover, Ele revela, Ele diz, olha, minha serva tá assim, assim, assim. Fale assim, assim, assim pra ela. Por quê? Porque é Deus falando, aí você tem certeza, é Deus falando comigo. Mas não queira se vitimizar, não. Vitimismo não lhe leva para lugar nenhum. Se fazer de coitadinho também não lhe leva para lugar nenhum.
se lastimar e ficar murmurando e dizendo, é assim. Então, é assim não. Assim não. Não adianta, igreja. Porque é Deus que faz. E se você quer ver a mão de Deus, aprenda a fechar, bota um zíper na boca. Peça ao Espírito Santo para botar freio de cavalo. Porque não é falando para todo mundo que a sua situação vai ser resolvida. Não é se lastimando, não é se vitimizando, não é contando história triste. Não é chorando para os outros que a situação vai resolver. Semana passada eu entrei no quarto e eu só sabia chorar. Aí teve uma hora que Deus disse assim, pera ainda, vem cá. Levanta aí e começa a guerrear, que teu choro não expulsa o demônio que tá te oprimindo, não. Se levanta e vai guerrear. Tem hora que Deus diz assim, tem hora que Ele vai nos receber o nosso choro, recolher as nossas lágrimas. Mas tem dia que Ele vai dizer, se levante e pare de chorar e faça alguma coisa. Já pensou se a mulher do fluxo de sangue tivesse ficado chorando? Tu acha que Jesus teria ouvido o choro dela? Hein? Sabe por que não teria ouvido? Porque tinha uma multidão cercando Jesus. E Jesus estava ouvindo a multidão, mas ela disse, olha, tem uma multidão cercando ele. Se eu ficar aqui chorando, nada vai se resolver. Se eu ficar me lastimando, contando historinha triste, para o povo se compadecer, eu quero dizer para você que não é para o povo se compadecer de você. Quem tem que ter compaixão de você é Jesus. Arabandai. Tinha uma multidão seguindo a viúva de Naim, naquele velório do filho, chorando, com pena, com compaixão. Mas quem foi que ressuscitou o filho dela? Foi quem estava chorando, foi quem sabia da história triste dela, foi Jesus de Nazaré. Então para de ficar se lastimando, de querer que as pessoas chorem, porque ainda não se cumpriu na sua vida. Eu quero dizer que se Jesus não se compadecer de você, o homem pode até chorar, mas não se compadece e não faz nada por você. O Espírito Santo está lhe levantando e está lhe dizendo, eu não compactuo com lastimação. Isso aí é lástima. Sabe o que é isso? Ficar se lastimando, ficar se vitimizando, para as pessoas terem dó de você. Deus não está nisso aí não, viu? Deus não está nisso aí não. Isso aí não é atitude de homem e de mulher que tem comunhão com o papai. Porque se ele não resolver, ninguém resolve por você. Se ele não resolver, pode chorar com você, pode ter compaixão, mas resolver o problema só ele. Só ele. Preparar o milagre, a providência, o socorro, o recurso para pagar as contas, só ele. Convencer coração, quebrantar coração, só ele. Você pode chorar, se lastimar, contar o que você está passando, mas só ele pode resolver. Então aprenda de uma vez por todas. Bota esparadrapo nessa língua aí. E aprenda a esperar em Cristo. Não é fácil. Eu não estou falando de nada fácil, igreja. Até parece que eu venço isso todas as vezes que eu sou tentada a falar, a querer contar o que eu estou passando para as minhas irmãs, para alguém. Não é fácil não, Vaz. Muitas vezes a gente quer desabafar, eu entendo. Mas desabafa com Cristo. Quando quiser desabafar e Deus não der direção para falar para ninguém o que você está passando, entra no teu quarto, fecha a porta e desabafa com Ele. Coloca tudo para fora. Vomita, coloca tudo que tem de ruim para fora. Todo sentimento ruim, toda a opressão, tudo que você está passando, tudo que você está sentindo. Porque não adianta se vitimizar. As pessoas, elas podem até chorar
com a sua história de vida. As pessoas, elas podem até se compadecer e dizer: ô bichinho, a bichinha, eu vou te dar 1 quilo de feijão, eu vou te dar 1 quilo de arroz, eu vou ofertar na tua vida R$50 para tu pagar a tua conta, mas não resolve teu problema. Tá entendendo o que eu tô dizendo? Você tá entendendo? Só quem resolve na raiz, de uma vez por todas, esse problema aí da sua vida é Jesus. Só Ele. Ah, você tá dizendo pra eu me isolar agora e não falar mais pra ninguém? Não. Quando quiser desabafar, desabafe com Jesus. E se sentir paz de falar pra alguém de confiança que você tá passando, de confiança que o Espírito Santo confirme no seu coração, você fala, você expressa, você chama pra orar. Você diz: olha, eu tô precisando de oração. Você confessa a sua fragilidade. Não tô falando de se isolar, mas eu tô dizendo: olha, Deus sabe e Ele discerne muito bem. Ele discerne muito bem quando você vai conversar com alguém acerca dos seus problemas. E Ele sabe quando você vai se vitimizar. E eu quero dizer pra você que você pode querer enganar a pessoa que você tá contando a sua versão da história. Mas a Deus você não engana não, viu? Erebede candarai. Então tira o teu cavalo da chuva, vaso. Porque se Deus está falando de vitimismo, se Deus está falando de lástima, é porque tem gente se lastimando e tem gente se vitimizando. E Deus não compactua com isso. Deus não compactua com isso. Então aprenda a discernir que toda lástima na minha e na sua vida, e que todo vitimismo caia por terra. Deus não te chamou para ser vaso covarde, para ser vaso frouxo, que recua no meio da batalha, não. Que fica se lastimando, que fica se vitimizando, para as pessoas terem compaixão da sua história. Se Deus permitiu você passar o que você passou até aqui, é porque era para você passar o que você passou até aqui. Se Deus permitiu eu passar o que eu passei até aqui, é porque eu tinha que passar o que eu passei até aqui. E o que eu ainda vou passar. Tem gente que pega a história, sabe, e faz um teatro. Ô, coisa forte, Jesus. Há poder no sangue de Jesus. E faz um teatro daquela história para todo mundo ter pena. Sabe aqueles pedintes? Espírito miserável. Eu vou dizer logo assim. Por que espírito de miséria? Porque tem falta de Deus. E toda casa que tem falta de Deus, ela é uma casa miserável, porque tem falta da presença. Agar, quando ela estava no deserto, a ordem não foi para voltar para a casa de Abraão. Quando Deus mandou ela sair, Deus mandou Abraão liberar ela. Sabe o que foi que aconteceu? Ela se afastou de Ismael, porque não suportava ouvir a voz de choro, de fome e de sede do menino. Mas a Bíblia diz que o Senhor ouviu o choro do menino. É diferente, igreja, de se vitimizar. É diferente. Agar não foi bater na porta de A, não foi bater na porta de B, não voltou para a casa de Abraão para mendigar água, não. E dizer: olha, a água que tu me deu é pouca, me dá mais. Pelo contrário, o Senhor teve um encontro com ela lá no deserto. O Senhor viu o choro. O Senhor viu a tristeza. O Senhor viu a amargura. O Senhor viu que aquela mulher estava carregando dentro do coração dela. Ela não foi se vitimizar nem se lastimar para ninguém, não. Sabe aquelas pessoas que pedem, que é um espírito miserável, que fica pedindo, tendo, mas continua pedindo. Esse é um espírito de miséria, que fica se vitimizando quando Deus sabe que não tem motivo para se vitimizar. Fica se lastimando quando Deus está vendo que não tem motivo para se lastimar. Você não sabe que Deus prepara? Você não sabe que não falta? Você não sabe que é promessa? E por que você está se lastimando? Por que está se vitimizando? Uma coisa é você ficar triste. Outra coisa é você pegar essa tristeza
e querer encher os corações de piedade a seu respeito. Tem gente que ama fazer isso. Ah, irmã, deixa eu te contar a minha situação aqui. Eu tô passando por isso, por isso, por isso e por isso. Mas não é para pedir oração. É para se vitimizar. É para pegar a trajetória, o deserto e se vitimizar para as pessoas terem pena. Eu quero dizer para você que quem tem pena é galinha. Ai, mas por que ninguém se compadece? Por que ninguém se compadece do que eu tô passando? Porque não é para se compadecer, Vaz. É o seu deserto. É o meu deserto. Ah, por que ninguém se compadece dessa menina? Por que ninguém se compadece dessa mulher e desse homem? Desempregado, desempregada. Sabe, fazendo a obra precisa de um auxiliar, porque ninguém se compadece e chega e pede em casamento. Ei, no deserto não tem essa de ter pena, você tem que passar. É a trajetória. É a trajetória. Mas eu quero, pelo Espírito Santo de Deus, dizer para você que se você tem esperado no Senhor, as suas forças serão renovadas. Você não precisa se vitimizar para ninguém. Você não precisa contar lamúria para ninguém. Você não precisa contar lamúria para ninguém, não. Deus sabe do que você precisa. Ele sabe o que você está passando. Ele sabe o choro, o gemido que está na sua alma. O pranto. Ele sabe que seu coração muitas vezes sangra, dói. Dói! Ele sabe, ele sente. Ele não habita em você? Ele sabe. Então não precisa ficar se lastimando e se vitimizando. Não precisa. É desnecessário. Você só vai gastar suas forças depois. A pessoa ruim é a que ouviu a sua história. Por quê? Porque você estava esperando ela fazer alguma coisa por você. E quando você viu que ele ou ela, que você contou sua história, sua lamúria, seu vitimismo, não fez nada, você se frustra e diz, ai, como ele é ruim. Ai, como ela é insensível. É não, Vaz, é porque Deus não está deixando fazer nada. É porque tem propósito nesse deserto, é porque a glória é para ele. Mas eu falo por mim, eu já bati em tantas portas. Tentei convencer tanta gente, contei minha história para tanta gente, ninguém se compadeceu. Por quê? Porque a glória é dele. E se o homem botar a mão dele sai. Porque ou é a mão de Deus ou é a minha mão. Ou é a ajuda do eterno ou é a ajuda do homem. Ou é o mover do céu ou é o mover da terra. Você que decide. Você que decide o que é que você quer. Quer o agir da terra? Então pode continuar fazendo o que você está fazendo. Se lastimando, contando lamúria, contando a sua história do deserto, que é triste, porque nenhum deserto é bom. Todo deserto é amargo. Todo deserto, para todo mundo é amargo. Todo mundo aqui está no mesmo barco, está passando por algum deserto, está passando por alguma prova. Está em algum processo de espera, está em algum processo de lapidação. Aqui está todo mundo no mesmo barco. Ei, feliz eternamente está quem já foi para a glória. Aqui na terra é luta, Vaz. Luta, luta, luta. Todo mundo passa por luta aqui. Então não adianta se vitimizar. Talvez, olha, eu vou dizer uma coisa pra você. Eu passei 2 meses morando com Dulce pela permissão do Senhor. E a gente se deparava. Muitas vezes, a gente sabe que tudo é um tempo, é uma maturidade. Vai aprendendo, vai crescendo, tá engatinhando. Mas a gente se depara com tanto desabafo. E a gente passando por luta, por perseguição muito maior. Aí às vezes eu olhava pra Dulce, Dulce olhava pra mim. Aí a gente dizia, ô Senhor, se ele soubesse. Se ela soubesse que a nossa luta tá multiplicada. A nossa fornalha tá aquecida 7 vezes mais. Muitas vezes você tá se lamuriando, se vitimizando pra uma pessoa que tá numa batalha maior que a sua, Vaz. E você não tem noção. E você não tem noção da fornalha daquela pessoa. Já pensou?
Você está contando seu problema, sua fornalha, sua luta, sua prova para uma pessoa que está numa luta, numa fornalha, numa prova muito maior. Muito maior que você. É isso que acontece quando a gente sai da direção de Deus. A gente se frustra. A gente se frustra. Muitas vezes a luta tá maior. E a pessoa tá tentando, clamando a Deus para resolver o problema dela. Aí você vem com sua lamúria, com seu vitimismo, querendo contar a sua história e pensando que a sua é o fim do poço. Eu quero dizer que tem gente passando por luta muito pior que a sua. Já pensou nisso? Tem gente agora lá na UTI do Covid, com oxigênio, com tráqueo, tá? Entubado, ou que tá cansado, perdendo saturação, diminuindo a troca de oxigênio no pulmão e tá clamando, sem força para clamar. Tá pior, vaso, do que a minha luta e do que a tua luta. Tá lutando para viver. Aí já imaginou eu ligar para um paciente de Covid e dizer, ora por mim, irmão. O irmão não tem nem fôlego para orar por ele. O irmão não tem fôlego, não tem força para orar nem pela vida dele, quem dirá pela tua. Muitas vezes você está solicitando a ajuda de um soldado entre a vida e a morte. Tá entendendo a situação? Se você não tiver discernimento de Deus, você vai bater na porta de um soldado que está lutando entre a vida e a morte. Tá lutando para viver. Por isso, seja como Agar no deserto. Faça, cumpra, viva a palavra de Isaías 40. Deus assim quis falar nessa manhã. Deus assim quis falar nessa manhã. Deus assim quis falar nessa manhã. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias. Você não vai perecer nesse deserto. Você não vai perecer nesse deserto. Se foi Deus que te levou para esse deserto, você sai dele com vida. Você sobrevive. Você passa para testemunhar. Rabandai! Você não morre de sede e de fome. Você não perece na mão daquele que é mais forte que você. Você não fica envergonhado na mão do credor. Você paga a sua dívida. Porque Deus, ele honra aquele que ele leva para o deserto. Ele honra. Ele honra. Você não morre de sede. Agar não morreu de sede no deserto. Agar não morreu de sede. E não ficou para sempre como escrava na casa de Sara. Mas foi ser senhora na terra que Deus quis plantar ela e Ismael. Eu quero dizer para você que você pode até ter vindo de uma casa que por um tempo te coube, mas agora não te cabe mais. Uma situação que por um tempo te suportou, mas agora não te suporta mais. Ei, saiba discernir o tempo de ficar e o tempo de sair. Para Agar chegou o tempo de ser senhora. Mas ela, antes de ser senhora, passou pelo deserto. Você está entendendo? Antes de viver a promessa, tem um deserto. Tem um confiar de Deus aí. Tem um viver pela fé. A Agar saiu da casa de Sara para ser senhora na terra dela. Mas antes de ser senhora, ela passou pelo deserto. Deus estava forjando Agar. E dizendo, olha, Sara passou pelo deserto dela. Tu vai passar pelo teu. Mas tu sai daqui preparada para reinar. Deserto é a escola de preparação para se assentar em cadeira de reinado. Deserto é a escola de preparação para sair da situação de escravo e chegar na situação de senhor, de senhora, de empresário, de empresária, de líder, de liderança. Da onde você não tinha poder de voz, para agora você ter poder de voz. Tem um deserto, Vasco. Tem uma trajetória.
Tem um deserto que você olha para a direita, você olha para a esquerda e você não vê uma gota de água. E se fosse só essa escassez, ainda era bom. Ainda tem o choro do menino. Porque eu vou lhe dizer uma coisa, quem cuida de criança, Manu, se ela estiver aqui ainda, ela confirma. Eu já cuidei algumas vezes. Para quem já cuidou de criança, sabe do que eu estou falando. Se você estiver passando fome em casa, se só tiver feijão, é amargo, mas você come e dá glória a Deus. Mas se tiver uma criança que não entende que só tem feijão, ela vai chorar por algo mais. Ela vai querer uma carne, um pedaço de frango, ela vai querer um leite, um biscoito. E como é que você faz para explicar para essa criança que só tem feijão para comer? Você vai ter que ouvir o choro dela, porque ela não entende que está passando pelo deserto com você. Não é só olhar para o lado e para o outro e ver a escassez, é ter que suportar o choro do menino. E a H passou por tudo isso, mas no meio do deserto, igreja, o anjo apareceu, abriu os olhos dela e mostrou a fonte. E ali saciou a sede dela e de Ismael. Mas ela teve que passar para ela entender que o Senhor estava vendo e ouvindo tudo que ela estava passando. Eu quero dizer que você pode pensar que Deus não está vendo nem está ouvindo o gemido da tua alma, o aperto no teu coração, não está vendo tua geladeira. Eu quero dizer que Deus ele está vendo tua geladeira, está vendo tua despensa, está vendo tua conta bancária, está vendo o tanque do teu carro, está vendo o ticket de transporte, eu lá sei do que é que tu anda, está vendo a tua moto, não sei. Deus contempla seu guarda-roupa. Ele sabe do que você precisa. Então, lamúria, lástima, vitimismo não cola com Deus. Não cola com Deus. Entenda isso. Não cola com Deus. Se Deus ele sabe do que você tem passado até aqui, do que você está passando, ele chega com socorro. E eu quero profetizar e a gente encerra sobre a minha e sobre a sua vida. Eu quero profetizar socorro de Deus, para não ficar nas minhas palavras. Isaías 40. Isaías 40, verso 29. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Se você está esperando no Senhor, a sua visão se abre. Deus lhe mostra a fonte, Deus lhe mostra a solução. Deus abre a porta de escape, mas no deserto você não morre. Se você se vitimizou, se você se lamuriou, o Espírito Santo deve ter lhe lembrado de algo parecido que ele está falando aqui, porque Deus ele não mente. Deus ele não mente. Eu prefiro acreditar no que Deus está falando. Se Deus falou de lástima, de lamúria, de vitimismo, é porque aconteceu. Mas acontece pra gente aprender. Quantas vezes eu não me lamuriei e nada mudou na minha vida? Nada. Nada. As pessoas choraram a minha dor, se compadeceram, mas não mudaram, não transformaram. Por quê? Porque só quem tem poder de transformar é Jesus. Então não adianta. A gente aprende, quebra tanta cara que aprende. Quebra tanta cara que aprende. Então aprenda no nome de Jesus. Aprenda no nome de Jesus. Que se Deus ele conhece a sua situação e você está esperando nele, você pode até se cansar. Como H se cansou naquele deserto. Mas de sede você não morre. De fome você não morre. Seu filho, sua bênção, sua promessa não morre. Continue esperando. Uma hora o anjo aparece e mostra a solução. E mostra a fonte. E chega com o socorro que você precisa. Eu não sei do que você está precisando. Eu não sei do que você está precisando.
mas receba força para perseverar. Receba renovo para confiar naquilo que Deus lhe falou. Não é porque você está passando pelo deserto que você não vai ser senhora H. Pelo contrário, o deserto está lhe preparando para sentar na cadeira de senhora. O deserto está lhe preparando para você tomar posse daquilo que já é seu. Por que já é seu? Porque ninguém toma o que é seu. Por que a cadeira já é sua? Porque pode até sentar, mas tem que sair da cadeira que é sua. Por que ninguém toma e ocupa a posição que Deus me deu? Porque já é minha. Eu posso não ter chegado lá ainda, mas o Deus que me colocou no deserto e está me preparando para sentar na cadeira tem o poder de tirar quem está sentado lá. Quem viu a cadeira vazia se achou no direito de sentar. Erebede candaraia sobre anderrebe asnai. Talvez possam ter olhado a cadeira vazia e terem pensado, não tem ninguém, não tem dono. Só que o dono estava dando uma passeada com Jesus no deserto. Estava dando uma passeada com Jesus no deserto. Aí o mesmo Jesus que te levou para o deserto tem poder de tirar quem se assentou no teu lugar para você sentar. Não se preocupe que ninguém vai tomar o que é seu, não. Ah, mas tá fazendo macumba, mas tá fazendo isso, mas tá fazendo aquilo. Mas eu tô distante, eu tenho que estar... Não se preocupe, ninguém vai tomar o que é seu. Pode até estar com o que é seu por um tempo, mas não fica com aquilo que é seu. Então passa pelo deserto dando glória a Deus, porque tem fonte H para chegar com o socorro que você precisa. Eu quero profetizar visões abertas aqui no nome de Jesus. Visões espirituais para contemplar a fonte. Para contemplar a fonte no deserto. Você não morre, você não padece. É necessário passar? É. Dói. Ninguém quer, vaso. Dói. O tempo de espera é dolorido. Mas tem uma Canaã nos esperando. Deserto não é lugar de morada, é lugar de passagem. Você só está de passagem nesse deserto. Amanhã você vai estar contando seu testemunho. Amanhã você vai estar dizendo, eu passei, mas eu não pereci porque o Senhor cuidou de mim enquanto eu estava no deserto. O Senhor cuidou dos meus filhos enquanto eu estava no deserto. O Senhor cuidou da minha empresa enquanto eu estava no deserto. O Senhor guardou a cadeira enquanto eu estava no deserto. O Senhor cuidou do meu casamento enquanto eu estava no deserto. O Senhor cuidou e Ele está cuidando. Ele está dizendo, não se preocupe. Parece até que perdeu, mas não perdeu, continua sendo seu. Parece até que perdeu, mas não perdeu, continua sendo seu. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Quando aquela fonte se abriu para H, quando os olhos dela contemplaram a fonte, as forças dela e de Ismael foram renovadas. Eu quero profetizar essa semana. Essa semana que se inicia em nome de Jesus. Olhos abertos, olhos espirituais e carnais abertos para contemplar fontes de renovo. Fontes de renovo sobre a minha e sobre a sua vida, amém? Receba. Você vai receber renovo de força como H recebeu. Deus não deixa você Vala, meu Deus. Deus não deixa você perecer. Deus não deixa você padecer no deserto. Você não vai padecer nesse deserto, mas você vai ser renovado pelo Senhor. Você vai receber renovo do Senhor. O Senhor tem renovo para a tua alma. O Senhor tem renovo para o teu coração. Amém, igreja? Então receba no seu coração essa palavra. Receba, porque Deus voltou com chave de ouro. Deus voltou com uma palavra tremenda. Eu estou aqui com os meus olhos cansados. Quem está percebendo, eu estou com os meus olhos cansados. Mas aqui há 3 dias nós não dormimos. Há 3 dias nós não dormimos direito. É só aquele sono quebrado. Mas é Deus trabalhando. Mas já deu tudo certo no nome de Jesus. 2 horas. Para quem tá ligado no novo horário, olha. Para quem tá ligado no novo horário e nos dias, eu não volto amanhã. Eu volto quarta-feira. Segunda, quarta e sexta até segunda ordem. Porque Deus tem dado direção para nós irmos para o campo. Então, Deus vai ajustar aí as coisas.
Segunda, quarta e sexta, 9 da manhã aqui. 2 horas com Dulce, ponto com Jesus. E 19 horas, não é 9 horas da noite, é 7 da noite, 19 horas, Lins Emanuela. Segunda, quarta e sexta, amém? Para não se confundir. Amém, igreja? Fiquem todos na paz. Amo a vida de vocês. Até quarta-feira, mais tarde tem mais do céu. Amo a vida de vocês. Fiquem todos na paz. Que Deus em Cristo abençoe, no nome de Jesus.